Meu nome é Caio Souto, eu sou doutorando na área da filosofia, também professor substituto da UFSCar de filosofia e atuo dando aula para outros cursos também, como biologia, enfermagem e psicologia. A filosofia ela tem uma especificidade com relação às outras áreas do conhecimento, porque ela é uma disciplina que é muito antiga. Ela começou a ser praticada, ela surgiu há mais de 2.500 anos. Ela tem o seu nascimento na Grécia Antiga, num contexto em que havia várias cidades-estado diferentes e cada uma delas desenvolveu uma forma de pensamento que tinha alguns traços comuns e depois, com o tempo, isso ficou consolidado como o nascimento da filosofia. Desde então, muitas modificações aconteceram, ela atravessou toda a Idade Média, entrou na modernidade, com várias modificações em contextos muito diferentes. E quando isso chega ao Brasil, é trazido o pensamento filosófico pelos jesuítas, os padres jesuítas, num contexto em que se propunha desenvolver o pensamento filosófico atrelado às questões teológicas, as questões da Igreja Católica, né? Então, o começo da filosofia no Brasil é vinculado à Igreja, e isso perdurou, né, quase até o século XIX, essa exclusividade da Igreja com relação ao pensamento filosófico. Depois, as escolas de direito começaram também a praticar a filosofia, mas aí ligada à teoria do Estado e a questões jurídicas. E só a partir do começo do século XX, né, nos anos 30, é que a filosofia entrou no contexto acadêmico, nesse modelo que a gente conhece hoje. O que não quer dizer que tenha deixado de existir a filosofia vinculada à teologia ou vinculada à política e ao direito. No meu caso, eu estudo um tema específico, que é o tema da vida, né, e como que o tema da vida perpassou alguns períodos da história da filosofia. Então, como que a vida era compreendida na antiguidade por esses filósofos, não todos, mas alguns, né, especialmente o Platão e o Aristóteles, né, na Grécia Antiga, o que significava a vida nesse período para esses autores, e como que na modernidade, né, o conceito de vida se modificou e quais são as implicações, algumas delas, que estão implicadas nessa modificação. E por fim, entrando na modernidade, a filosofia continua fazendo um questionamento a respeito da vida, mas agora ligado a um contexto já do surgimento da biologia como ciência e que provocou uma modificação sobre como a filosofia pode entender o que seja a vida. A relação da filosofia com a biologia, com a vida, é só um exemplo do que a filosofia pode fazer. Porque a filosofia, enquanto forma de pensamento, ela não tem um objeto único que seja exclusivo dela. Então ela pode se apropriar de objetos estranhos e trazer para a produção conceitual que é própria à filosofia e, por sua vez, né, pelo contrário, todas as outras áreas de conhecimento também podem se utilizar da produção conceitual filosófica para continuar o desenvolvimento das suas práticas. Então isso é uma das coisas mais importantes da filosofia, essa estranheza, essa estranhidade da filosofia. Ela é sempre estrangeira às outras disciplinas e isso é o que possibilita, inclusive, fazer dela uma forma de conhecimento que tenha perdurado tanto tempo, né, e que por mais que haja sempre formas de impedir o exercício filosófico, da liberdade do pensamento, a filosofia acaba sempre buscando outras formas de se renovar e de conseguir resistir a esses impedimentos que atentam contra o exercício do livre pensar.